Quanto maior for o raio, menor é a energia de ionalização. Nesse caso, os gases nobres vão participar porque eles são estáveis, tá? Então a maior energia de ionalização vai ser para arrancar um elétron deles. A energia de ionalização vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o elemento L o elemento com maior energia de ionalização. Ok? Por causa da sua estabilidade. E é por isso que eu representei na figura, né? Eu representei potencial de ionalização. Representei aqui, mas só para representar então que a energia de ionalização é essa aqui. Aqui nós temos um átomo e aqui nós temos os elétrons em volta dele. Tá? Então esse aqui tem apenas 3 camadas. Significa que a energia de ionalização é alta. Ok? Raio atômico é a distância que vai do núcleo até o seu elétron mais externo. Inclui os gases nobres também. Os gases nobres são os elementos na tabela que apresentam o menor raio atômico. Tá? O raio cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, sendo o Francio o elemento com maior raio. Lembre, quanto maior o número de camadas, maior o raio. E dentro de uma mesma camada, o raio atômico vai crescer da direita para a esquerda. Tá? Da direita para a esquerda. O L é o elemento que tem menor raio. Certo? Lembre que o raio atômico está relacionado com a energia de ionalização também. Passei. Aqui, ó. Quanto maior o número de camadas, maior vai ser o raio. Isso dentro de uma mesma família. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então, quem vai liberar maior energia? Quem precisa mais de elétron, que no caso são os não metais. Cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o flúor novamente o elemento com maior eletroafinidade. Os gases nobres também não participam, justamente porque eles não precisam receber elétrons, né? Então essa não inclui os gases nobres. Aqui está. E por último, não menos importante, densidade, que é a razão entre a massa e o volume. Tá? Então essas 6 propriedades periódicas podem surgir na tua prova. Tá? E se tu lembrar uma questãozinha só, que bota dentro da universidade e deixa na porta ou te tira totalmente da jogada, né? Nós estamos aqui para botar dentro da universidade, né? Então, por isso que a densidade é a razão entre a massa e o volume, ela vai crescer das extremidades para o centro, sendo os elementos ósmio e irídio os elementos com maior densidade da tabela periódica. Tá? Lembrando, se eu perguntasse para vocês, o que pesa mais, 1 tonelada de ferro ou 1 tonelada de pena? O peso é o mesmo, o que muda? O volume, exatamente. 1 tonelada de ferro pode ser uma barra de ferro, uma barra de ferro pode ser 1 tonelada. Mas já imaginaram o que é 1 tonelada de pena? 1 tonelada de pena é um monte, né? Nós temos que juntar um monte de prima aí para conseguir 1 tonelada de pena. Ok? Cresce então das extremidades para o centro, sendo ósmio e irídio os elementos mais densos da tabela periódica. Um resumão aqui das propriedades. Lembra? Eletronegatividade, potencial e eletroafinidade vão crescer para o mesmo lado, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Lembrando que eletronegatividade e afinidade eletrônica, os gases nobres não participam. Já eletropositividade e raio atômico crescem da direita para a esquerda e de cima para baixo, sendo que os gases nobres só vão participar do raio atômico. Ok? Essa aqui é a tabela de prova, a tabela que vocês vão ter lá na prova de vocês. Tá? Lembrem, aqui já está dividido. Ó. Os metais são todos esses elementos aqui embaixo. Os não metais estão aqui e os gases nobres é somente essa família de número 18. Família de número 18 são os gases nobres. Beleza? Eu sou bom. Já fizeram isso com os de vocês, né? Já fizeram, olha só. Vamos lá, ligações químicas, não esqueçam. Metais, eletropositivos. O que é ser eletropositivo mesmo? Eletropositivo, o que é ser eletropositivo? É receber elétrons ou doar elétrons? O positivo. Quem dá
perde elétrons. Muito bem, lembra? Quem dá fica feliz. Quem que falou? Você também falou? Muito bem. E agora? Meu Deus, calma. Não brigue, calma. Olha. Muito bem. Então, os metais são eletropositivos, perdem elétrons e se transformam em cátions. A cátia dá, o ânion recebe. Os não metais são eletronegativos, ganham elétrons e se transformam em ânions. Olha aqui está o exemplo. O alumínio doou 3 elétrons e se transformou no cátion trivalente. Já o enxofre recebeu 2 elétrons e se transformou no ânion divalente também. Certo? Isso é muito importante quando a gente fala em ligação química. E quando a gente fala em ligação química, vamos lembrar dos casais aqui, né? Ligação química é a interação que ocorre entre os átomos em busca de uma estabilidade. Quem saberia me dizer quando se adquire a estabilidade? Quando? Opa! Muito bem! Eu vi ela primeiro aqui, né? Quando se tem 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons na camada K. Não compreendi. Muito bem. Vamos passar lá. Ó. Existem 4 tipos de ligações químicas. Quais são eles? Ligação iônica, ligação covalente, dativa e metálica. Esses são os 4 tipos de ligações químicas. Vamos relacionar com o nosso cotidiano. A ligação iônica é um relacionamento heterossexual. Eu não sei se tu gosta, mas vou te usar. Posso te usar? Olha! Deixa eu te usar. Deixa. Então, um relacionamento heterossexual que ocorre entre uma menina e um menino. Isso é uma ligação iônica. Por quê? Quem saberia dizer? Por quê? Porque são metais e não metais. Você já ganhou? Já ganhou. Porque são metais e não metais. Metais mulheres, não metais homens. Se tu lembrar disso, pode ser que o exercício te pergunte lá, dadas as moléculas abaixo, qual que é formado por ligações iônicas? Tu vai lembrar, se é entre metais e não metais, é uma ligação iônica. Metais mulheres, não metais homens, um relacionamento heterossexual. E por isso, pessoas, que o relacionamento, a ligação é forte. Como é que a gente percebe que é uma ligação forte? A ligação forte é percebida quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição são elevados. Se tu lembrar do sal de cozinha, vamos lá, gurias. Qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição do sal de cozinha? NaCl. Vocês sabem disso? Não, as meninas, olha. Ele é menina? Ah, bom. Olha, tá queimando aqui, viu? E tu, né? É um casaco? Não. Um casaco? Ainda não? Ainda não? Ainda não? Muito bem. Ele está tentando. Olha! Ele está ficando bebê. Como é que é? Hoje à noite vai arrumar um dia? Muito bem. Mas tu pegou podia ter pego esse coração e ter dito para ela assim: esse é meu coração da tia. Meu Deus, né? Chegar aquela cantada, você é o ovo que faltava na minha marmita. Então, ligação iônica é uma ligação forte, possui altos pontos de fusão e ebulição. Só para curiosidade de vocês, o NaCl tem um ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, de 800 graus. Então, para te derreter sal, tu tem que ter uma temperatura de 800 graus Celsius. Uma temperatura de 1600 graus vai ter a passagem desse sal de cozinha do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, isso é uma ligação iônica que ocorre entre metal e não metal. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é também a regra do escorregador. A valência do cátion passa para baixo do ânion, a valência do ânion passa para baixo do cátion. Por exemplo, aqui, ó, Al2O3. Ou seja,
Se vocês lembrarem, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Vamos pensar o seguinte: está lá o alumínio e está o oxigênio numa balada. Uma balada aqui que acontece bastante em Palmeiras. Aqui na entrada da cidade tem um bailão que acontece ali, o Tropical. Está lá o alumínio e o oxigênio no Tropical. Duvido, cerveja R$1. Pense só, rapaz. Bufando. Chega o oxigênio no ouvidinho do alumínio e diz para ele assim: alumínio, está afim de dar? O alumínio pesa 2 vezes, só se for agora. Por quê? O alumínio é um metal, está louco para doar elétrons. O oxigênio é um não metal, está louco para receber. Saiu dali e vai para onde? Aonde que tem lugar? Naquele lugar que vocês me buscaram lá. Pois é, sai ali, vai à direita, vai lá naquele lugar que a gente chama de... Como é que é? Como é que é o nome? E agora, tia? E agora? Ela tá ficando vermelha. Ele sabe o nome do motel. Tu não sabe? Porque vocês nunca foram lá, então, viu? Mas ele, safadinho, já foi. Safadinho, você foi sozinho para assistir filme, né? E pegou e usou umas quantas camisinhas para dizer que fez festa, né? Fez balão, tudo, acontece, né? O Raul vai fazer muito isso. Daí lá para assistir filme, foi no motel. Então, chegou lá no motel o alumínio e o oxigênio. Chegaram lá e o que acontece? O alumínio quer doar quantos elétrons? 3. O oxigênio quer receber quantos elétrons? 2, apenas 2. Chegou lá, o alumínio pegou e deu 2 elétrons para ele. E o oxigênio virou para o ar e foi dormir. Cara, o alumínio ficou louco. O oxigênio levanta daí. Eu quero mais. Eles vão. O que ele faz então? Ele pega o telefone e liga para outro oxigênio que está no Tropical. O oxigênio pega um táxi, vai para lá e uhul! Chegou lá o outro oxigênio. Ele quer receber quantos elétrons? 2. Só que quantos elétrons aquele alumínio tem? Apenas 1. Então o alumínio pega e doa aquele 1 elétron para ele. E o que acontece? Quando ele doa aquele 1 elétron, fica faltando. O oxigênio, não acredito. Tu fez eu sair de lá do Tropical até aqui para 1 só. Eu quero mais, eu quero mais. E daí, o que o alumínio faz? Chama outro alumínio. Chegou o outro alumínio, louco para dar. Quantos elétrons? 3. Só que aquele oxigênio precisa receber quantos elétrons? Apenas 1. Recebeu 1 elétron, virou para o canto e foi dormir. E daí? Pega o telefone, liga para o outro oxigênio. O outro oxigênio chega ali, louco para receber quantos elétrons? 2. Quantos elétrons o alumínio ainda tem para doar? 2. Então, o alumínio pega e doa 2 elétrons, o oxigênio recebe 2 elétrons e dorme os 2 de conchinha. Vocês viram que fofo? Vocês ficam imaginando a cena? Que festa, rapaz! 2 alumínio e 3 oxigênio lá, aquela trocação, aquela alumínio querendo dar, oxigênio querendo receber. Pense a festa! Né? Quantos alumínios foram precisos? 2. Quantos oxigênios? 3. Porque olha só, pessoas, não era isso que a gente tinha feito aqui já? Nós já tínhamos feito. Isso daí foi só para mostrar para vocês que o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Se cada oxigênio precisa de 2 elétrons, serve para receber 2 elétrons, nós precisamos de 3 oxigênios para apenas 2 alumínios. Certo? Mais uma. Será? Acho que a pilha está ficando fraca. Mais uma. Dá o enter lá. Não, aqui já foi. Não foi? Você mete o dedinho para nós aí, com carinho. Mais um. Opa! Apareceu. Caiu. Sabe? E agora, o que o cara faz? Velho! No tempo do exército, né? Sim, Robert. Eu comprava sabonete líquido, mas era grudado no braço, não era derramar sabonete líquido para ter mais tempo estudando, não. Muito bem. Pode meter o dedo de novo. Tu gostou, né? Agora vamos para a próxima ligação. Ligação covalente. A ligação covalente também é chamada de ligação covalente ou molecular.
porque ela ocorre entre duas meninas, ou seja, não metal com não metal. É uma ligação fraca, porque vai ocorrer compartilhamento de elétrons, tá? Então, não metal, aliás, entre dois meninos, não metal com não metal. É uma ligação fraca, por isso serão baixos os pontos de fusão e ebulição, e os compostos serão maus condutores de eletricidade. Um exemplo, aqui ó, essa tampinha aqui ó, é formada por ligações covalentes. E se vocês lembrarem, as ligações covalentes, elas são péssimos condutores de eletricidade. Ainda bem, senão estaria tomando choque, né, Jânio? No estado a 25 graus Celsius, o estado físico que eles podem se encontrar normalmente será no estado líquido ou no estado gasoso. Isso é uma ligação covalente. Então lembre, ligação iônica, metal e não metal. Ligação covalente? Não metal e não metal. Olha que gude, põe no meu coraçãozinho. Eu vou dar para você também. E daí você também pode olhar para ele e ó. Muito bem. Ligação metálica, mais uma ligação. Se a ligação covalente ocorre entre dois meninos, a ligação metálica vai ocorrer entre duas meninas. É a ligação que ocorre entre metal e metal. Agora, eu preciso saber, a ligação metálica é uma ligação fraca ou forte? Quem que falou? Agora todo mundo fala, né? Forte. Eu vou subir lá. A ligação metálica é uma ligação forte. Você sabe por quê? Quem é que sabe me aqui no meio? Por que é uma ligação forte? Exatamente por isso. Muito bem, parabéns, colega. Você já ganhou o eleitor? Já ganhou? Puxa vida, então vamos escolher outro. Mas ela respondeu para nós. Ela ficou com medo de falar, mas ela respondeu visualmente. Ela disse que a ligação metálica é uma ligação forte porque a ligação ocorre entre os núcleos. Outra pergunta: a ligação metálica, ela segue a regra do octeto ou não? Não. Deixa as meninas responder aqui, homens. Segue. Olha só que coisa mais linda isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Diferente daquela fila ali, né? E aí, eles segue? Por que não? Você já ganhou para mim. Desculpa. Segue ou não segue? Por que não segue? Você sabe por quê? Vou contar um segredo para vocês. Porque a ligação metálica não representa a ligação entre duas mulheres. E mulheres não seguem regras. Mulheres fazem as regras. Me deixaram. Então, agora, os meninos não gostaram lá. Mas a ligação metálica não segue a regra do octeto. Tu não precisa ter 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons na camada K. Tu não precisa. Se eu fizer a ligação entre alumínio e ferro, liga alumínio e ferro. Não precisa fechar o número de elétrons. Certo? Isso é uma ligação metálica. Essas são as principais ligações. Então agora, só para encerrar, o chefe já está me dizendo que deu? Só para encerrar, vamos lembrar então da polaridade da molécula. Polaridade nada mais é do que a formação de polos. Como é que eu quero que tu lembre? Se tu anotar isso, se tu lembrar disso na hora da tua prova, é batatinha, tu não tem como tu errar a questão. Se ele perguntar lá, essa molécula é polar ou apolar? Tu vai dizer se é polar ou apolar. Então, moléculas diatômicas. O que é uma molécula diatômica? Formada por apenas 2 átomos. Moléculas diatômicas são moléculas, se elas são formadas por 2 átomos iguais, a molécula é apolar. Se elas são formadas por átomos diferentes, a molécula vai ser polar. Então, moléculas diatômicas formadas por átomos iguais, apolar. O A significa não polar. Por exemplo, se eu falar assim, o Mateus, ele é um rapaz colorado, assexuado. O que é ser assexuado? Não tem sexo, né? Então o A significa não polar. Moléculas diatômicas formadas por átomos diferentes, ela é chamada de polar. Quando eu tenho uma molécula poliatômica, vai depender se o átomo central tem sobra de par de elétrons ou não. Se o átomo central tiver sobra de par de elétrons, nós temos então uma molécula polar.
senão ela vai ser simétrica, ou vai formar simetria, certo? Então, ó, sobra de elétrons, polar. Se não sobra de elétrons, simetria. Aí vai depender dos ligantes, tá? Vai depender dos ligantes. Chefe, mais quantos minutos? Mais 10? Não? Ah, meu Deus. Posso passar? Não. Posso? Não? Então, lembrando, pessoas, lembrando que se vocês quiserem a aula, né, vocês podem